Oi pessoal, de volta aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao canal do professor J. Bosco, o seu canal, tirando aqui as suas dúvidas, trazendo mensagem positiva. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, compartilhe, tragam sugestões, tá bom? Pessoal, vamos falar sobre os direitos que uma pessoa com TDAH possui, tá bom? Essa semana aconteceu um caso muito interessante com um colega meu, professor, em que um aluno ele ficou extremamente agressivo porque ele não concordou, ou o professor não concordou com uma resposta que ele deu. Muito gentilmente, um professor baita, um profissional, falou: fulano, olha, a bem da verdade, o seu raciocínio não está correto por causa disso, disso, disso. E ele se sentiu muito ofendido, magoado, mas não é possível, por que não pode aceitar a minha opinião, e etc, etc, etc. Eu já conheço esse rapaz de algum tempo, e esse professor, ele ficou muito aborrecido também, enfim, me chamou, eu fui lá e tal, aquele negócio todo, e expliquei a situação para o professor, para o colega, falei: olha, bem, tal, aquele negócio, enfim, umas coisas assim. E aproveitei para conversar com o rapaz que me ouviu e tal. Eu falei: você tem razão sim, a sua opinião está correta. Entretanto, aí que veio o mas. Entretanto, existe uma corrente, você sabe que o direito é assim, enfim, e tal, contornei lá aquela situação. E foi muito interessante que, ao final, esse aluno, ele me procurou, estava em outra sala: professor, quais são, você sabe que eu tenho esse problema aí e tal, que negócio todo, eu queria pedir desculpas e tal. Eu falei: sim, bacana, peça desculpa ao professor, eu já conversei com ele, mas ele ficou de cara fechada, para assim, não, ele é boa pessoa, etc, etc. Enfim, bom, esse foi o episódio. Eu quero chamar a atenção, e aí ele me procurou e perguntou: você sabe o problema que eu tenho, quais são os meus direitos? Aí eu comecei a conversar com ele e tal, aquele negócio todo. Mas eu não tenho direito a um tratamento especial em sala de aula, vocês não podem entrar. Eu falei: não, não é assim. E começamos a conversar. Isso me chamou a atenção. Pessoal, mas então assim, basicamente, aqui que eu quero, quais são os direitos de pessoas com essa necessidade especial, por assim dizer? É um transtorno, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por isso que ele ficou tão agressivo, né? Por assim dizer. Então é uma condição crônica que afeta, pessoal, desde criança até idosos, e que às vezes tem assim o seu comportamento muito, muito mal interpretado. Ah, ele é grosso, ele é mal educado, e etc, etc. É a primeira análise que a gente faz, não é? Mas é uma doença e, como tal, precisa de tratamento, não é? Eu disse que é portador de uma necessidade especial. Claro que é, claro que é. Por mais que queiram dizer que não, mas sim, é uma doença, não é? Com sua gravidade. Então, pessoal, primeiro, é óbvio que tem que ser atestado por um profissional que, que essa pessoa tem essa doença. Obviamente, um médico tem que atestar, né? E para que ele seja o primeiro do direito que a gente pode dizer aqui, é o benefício de prestação continuada, né? O BPC. Esse benefício é facultado, não sei se a melhor palavra é essa, mas ele é um direito que o portador do TDAH tem. E os requisitos são que seja portador da deficiência ou que tenha idade mínima de 65 anos, nós já falamos sobre isso em episódios aqui anteriores. Nesse episódio, aliás, vale a pena você dar uma olhadinha lá, tá? Foi bem recente, mas interessante. Ter uma renda familiar inferior a meio salário mínimo por pessoa em casa, também nesse vídeo, nesse episódio nós comentamos. Não estar vinculado a nenhum regime de previdência social e não receber nenhum benefício de espécie alguma, com exceção de assistência médica, obviamente. Um outro direito que o pessoal portador do TDAH tem, pessoal, é ter acesso a medicamento gratuito. Isso é lei, tem que estar disponível para eles. Direitos educacionais das pessoas com TDAH. Aqui que eu conversei com esse rapaz e que me inspirou a trazer essa mensagem aqui para vocês. Bom, primeiro o seguinte,
é claro, a Constituição diz que é proibido qualquer tipo de discriminação. E por doença é uma questão ímpar, não é? Cotas e aprovação escolar e adaptações escolares são direitos? Não, não, pessoal, não. Isso é uma bobagem. Não é assim. Todavia, a escola, o professor, enfim, por uma questão de dignidade humana, por uma questão de humanismo, de humanidade até, sim, pode dar um tratamento diferenciado no sentido de conversar e tal, mas ele não vai parar a aula dele para dar aula para um aluno só, né? Isso, mas tem que dar uma atenção especial. Eu converso com você na hora do intervalo, ou e tal, deixa eu notar aqui e a gente conversa, alguma coisa assim. Uma questão absolutamente humana. Direitos no ambiente do trabalho. Aqui, pessoal, tem muita coisa paradigmática, por assim dizer, né? Existem alguns paradigmas nisso aí. Não tem cota para pessoas, assim como lá na escola, que nós falamos, né? Lá na educação. Mas algumas empresas também, por uma questão de dignidade humana, insisto nisso, é que as empresas, os empregadores estão dizendo, opa, quer uma atenção especial, um local diferente, etc. Porque são pessoas produtivas. É dar uma oportunidade para o ser humano. Isso que é bacana, né? Isso que é interessante. Direito a plano de saúde e tal, absolutamente normal, não pode ter, não, ele é portador dessa doença, então não pode ter plano de saúde. Não, pelo contrário, tem direito sim. Pessoal, bem rapidinho, é isso. A gente se vê daqui a pouco, tá bom? Um abraço. Obrigado.